Olá pessoal, nessa semana estudaremos precipitação pluviométrica, os métodos de cálculo da precipitação média. A precipitação média é utilizada para transformar algumas medidas pontuais em espaciais, por exemplo, dentro de uma bacia hidrográfica. Alguns métodos empregados são a média aritmética, os polígonos de Thiessen, as isoietas e os interpoladores. Nessa aula a gente só não verá os interpoladores. A média aritmética é a medida mais fácil que tem, porque basta pegar todos os números de precipitação que acontece dentro da bacia hidrográfica, todas as lâminas precipitadas, dividida pelo número de postos ou números de dados de precipitação. No entanto, esse tipo de cálculo apresenta algumas limitações, como distribuição uniforme dos postos dentro da bacia hidrográfica. Tem que ser área plana ou com relevo um pouco mais suave, porque ele vai acabar distribuindo esse resultado para a bacia toda. E recomenda-se também fazer uma conta em que a precipitação máxima ali dentro daqueles postos, menos a mínima, dividido pela média, não dê um desvio menor ou igual, do que 0,5. Então, como que faríamos aqui? Pegaríamos os dados de precipitação, como por exemplo 160 mais 88 mais 125,4 mais 165 mais 218,1 dividido por 5, que são 5 dados que nós temos. Teríamos aqui um valor de 151,52 milímetros para essa bacia hidrográfica. Como eu disse, ela irá espacializar uniformemente aqui dentro, então não vai ser um dado tão fidedigno em todos os pontos da bacia hidrográfica. Polígonos de Thiessen. Os polígonos de Thiessen eles já aproximam um pouco mais, apresentam algumas vantagens. Por quê? Porque subdivide a área da bacia hidrográfica em áreas delimitadas por retas, traçando vários triângulos. Depois, entre esses triângulos, a gente vai traçar vários polígonos. É utilizado mesmo quando não há distribuição uniforme dos postos pluviométricos dentro da bacia, ou seja, alguns postos muitas vezes estão fora da bacia, e atribui um peso aos totais precipitados, né? E a área de influência em mapas que contemplam os postos, né? A precipitação média é calculada pela média ponderada entre a precipitação pluviométrica, do posto pluviométrico, e o peso atribuído. Como assim? Eu vou mostrar depois em um desenho, mais precisamente, mas esse método, que eu vou mostrar aqui depois pela forma, ele apresenta um pouco mais precisão do que a média aritmética, é mais utilizado, mesmo assim não leva em consideração a influência do relevo na precipitação e admite uma variação linear da precipitação entre as ações designada na porção, da estação mais próxima que tem. Veremos isso. Então, como por exemplo, temos aqui uma bacia, uma área total. E esses aqui são os postos, as estações onde nós coletamos a precipitação, em cada uma delas. É traçado uma linha que vai ligando cada um dos postos, ou seja, das estações. Depois, entre essas linhas, são encontrados os pontos médios desses triângulos. Para quê? Para se traçar o polígono entre eles. Como, por exemplo, aqui já foi traçado o triângulo e depois, nesse ponto perpendicular ao ponto médio do triângulo, é que a gente traça o polígono, dito aqui como polígono de Thiessen. Então, essa estação P1 aqui terá essa área, P2 essa área, P3 essa área, P4 essa área, P5 essa área, e não mais as áreas delimitadas pelos triângulos, como a gente pode ver nessa figura. Então, P1 passa a ter essa área, P2 essa área, P3 e tal, por aí vai, proporcional aos polígonos retratados. Muito melhor do que a média aritmética. Então, um exemplo aqui, nós temos uma bacia hidrográfica com a área de cada polígono e com as precipitações em cada uma das estações. Ficaria assim o cálculo. Nós temos aqui 0,7 hectares para
a estação que teve uma precipitação de 68. Então, seria uma média ponderada, 0,7 vezes 68, mais 12 vezes 50,4, que é aqui em cima, mais 10,9 vezes 82,3, que é essa daqui, 12 vezes 115,6, que é essa área aqui correspondente, 2 vezes 99,5, 2 vezes 99,5, 9,2 vezes 150, 9,2 vezes 150, mais 8,2 vezes 180, 8,2 vezes 180,3, mais 7,6 vezes 208,1 milímetros. Observem que as estações que não foram delimitadas pelos polígonos, como por exemplo essa de 110, essa de 163, ficaram de fora. Por que ficaram de fora? Porque não teve área que relacionou-se à precipitação dessa aqui, como teve para a de 68, ou seja, esse polígono aqui ele veio aqui e passou aqui. Então, essa área desse polígono aqui corresponde a essa estação. Essa pequena área desse polígono aqui, que foi um traçado perpendicular ao ponto médio do triângulo, corresponde a essa estação aqui. Aqui não teve área para ela, nem aqui, ok? Então tá, dividido tudo isso pela área total. Teremos aqui então uma precipitação média de 121,7 milímetros. Um outro método já um pouco mais preciso do que os dois últimos vistos é o método das isoietas. Esse método já começa a considerar os efeitos orográficos e a morfologia temporal, já que vai se delimitar na bacia hidrográfica ou no mapa em função das isolinhas ou das isoietas, que tem as suas precipitações variáveis ali. Então, a precipitação média calculada é ponderando-se a precipitação média entre as isoietas sucessivas pela área entre estas. Tá? Como assim? Isso aqui, essa precipitação aqui dessa área, essa precipitação 2 na área 2, ela terá a média entre essas duas, como por exemplo aqui, vezes a área 2. E a precipitação 1 vezes a área 1. Veremos aqui na prática. Na prática ficaria o seguinte. Aqui teria uma outra curva de nível. Como elas estão de 5 em 5, aqui seria então a de 30. Curva de nível de precipitação, não de altimetria. Então tá. Então aqui seria uma área de 1,9 hectares vezes. Por que 32,5? Porque a média desse com esse, 35 mais 30 dividido por 2, daria 32,5. Mais 10,6 vezes 37,5, porque é 40 mais 35 dividido por 2, mais 10,2 vezes 42,5, mais 6 hectares vezes 47,5, e por aí sucessivamente, dividido tudo isso pela área total, 56,8. Teríamos aqui então 48,2 milímetros. Um exemplo das isoietas para aplicação no Brasil é esse, é um mapa de isoietas obtido na ANA. Bom, agora como que ficaria a atividade de tarefa de vocês para essa semana? Ficaria da seguinte forma. Vocês têm essa mesma bacia hidrográfica que eu apresentei aqui abaixo, a precipitação média de cada posto. Vocês fariam o cálculo pela precipitação média. Em um outro momento,
eu passo essa mesma estação aqui, essa mesma bacia hidrográfica com os mesmos pontos de precipitação aqui e dou a área de cada polígono. Então, o que vocês terão que fazer aqui? Fazer o polígono que vai ligar uma a outra e depois vocês vão, depois de traçar esse polígono aqui, vocês vão pegar aqui e fazer o cálculo conforme o polígono de Thyssen. Fazendo aqui novamente, pegar, traçar aqui, 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 aqui. Então, isso aqui que eu fiz foi apenas a triangulação. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que traçar os polígonos, que são a parte média desses triângulos, e fazer um traçado de uma linha perpendicular. Então, aqui eu vou ter que traçar aqui, aqui, traçar uma linha média que vem de lá para cá até aqui. Depois essa linha média vai se obter aqui. Depois essa linha média vai vir para cá, depois para cá, tudo um sendo perpendicular ao outro. Eu dei a área de cada um dos polígonos. Então, vocês farão os polígonos e vão calcular a precipitação média nessa área hipotética aqui. A última parte do cálculo é traçar as isolinhas das isoietas e fazer pelo método das isoietas. Então, eu dei aqui qual é a área da isoieta de 25 a 50 milímetros. Por quê? Vocês vão trabalhar com intervalo de 25 milímetros. Então, teoricamente, passa aqui uma isoieta por aqui assim, com 20, vai passar uma com 50. Então, uma com 50 passaria aqui e uma de 25 talvez por aqui. Essa área daqui corresponde a 5 km². A próxima isoieta vai ser de 50 para 75. Então, a isoieta vai passar mais ou menos por aqui. Ah, professor, como é que eu sei onde ela passará? Você vai medir daqui, por exemplo, de 50 a 75. Você sabe que passa uma. Agora, de 75 para 125 são outras duas, porque vai ser uma até 100 e uma até 125. Então, aqui você vai fazer uma regra de 3 na régua e fazer a conta de onde vai passar essa outra isolinha, que vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Essa aqui seria de 75, essa aqui seria a de 75 para 100, então essa aqui vai ser de 100, e uma passaria depois em 125, mais ou menos por aqui, ó, não pegando a de 82. Então, eu dei a área de cada uma das isoietas, entre elas, né? Vocês vão calcular a precipitação média por esse método também. Aqui embaixo eu deixo as fórmulas para vocês e vocês vão fazer o seguinte: descrever aqui qual foi a precipitação média pela média aritmética, pelos polígonos de Thyssen, pelas isoietas e comparar vantagens, desvantagens e limitações de cada um dos métodos aqui. Feito isso, depois vocês postam em PDF ou em imagem lá na tarefa do sistema Moodle. Ficamos assim pela semana. Muito obrigado.